7 igrejas, 4 cavaleiros, uma besta com o número 666, uma grande Babilônia e uma nova Jerusalém descendo dos céus. Bem-vindos ao livro mais enigmático, controverso e frequentemente mal compreendido da Bíblia, o Apocalipse. Ao longo dos séculos, este texto extraordinário tem fascinado, confundido e até aterrorizado leitores. Tem sido usado para prever o fim do mundo incontáveis vezes e inspirado inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Mas o que realmente é o Apocalipse? Qual era seu propósito original? E o que ele tem a dizer para nós hoje? Neste vídeo, vamos além dos sensacionalismos e interpretações equivocadas para descobrir a verdadeira mensagem deste livro poderoso. Uma mensagem não de medo, mas de esperança em tempos de crise. Prepare-se para uma jornada através de visões celestiais, símbolos misteriosos e a promessa final de um novo céu e uma nova terra. Para compreender o Apocalipse, precisamos primeiro conhecer seu autor e o contexto histórico em que foi escrito. O livro se identifica como obra de João, que estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Tradicionalmente, este João foi identificado como o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus e autor do 4º evangelho. No entanto, estudiosos modernos notam diferenças significativas de estilo e vocabulário entre o Apocalipse e o Evangelho de João, levando muitos a concluir que podem ter sido escritos por pessoas diferentes. Independentemente de sua identidade específica, o autor era claramente um profeta cristão judeu com profundo conhecimento das escrituras hebraicas. Ele estava familiarizado com as igrejas da província romana da Ásia, atual Turquia Ocidental, e tinha autoridade suficiente para dirigir-se a elas com mensagens de correção e encorajamento. O Apocalipse foi escrito provavelmente entre 90 e 96 DC, durante o reinado do imperador romano Domiciano. Este período marcou uma intensificação do culto imperial romano, onde os imperadores eram venerados como divindades. Domiciano insistia em ser chamado Senhor e Deus e exigia a adoração. Para cristãos que confessavam Jesus é Senhor e adoravam apenas ao Deus único, isto criava um conflito direto com as autoridades romanas. A perseguição aos cristãos, neste período, não era necessariamente sistemática em todo o império, mas era real e ameaçadora. O próprio João estava exilado em Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, usada pelos romanos como colônia penal. Ele menciona um mártir chamado Antipas, Apocalipse 2:13, e fala de outros que foram mortos por sua fé, Apocalipse 6:9. Além da perseguição externa, as igrejas enfrentavam desafios internos. Algumas estavam se acomodando à cultura pagã circundante, comprometendo sua fé para evitar conflitos sociais e econômicos. Outros estavam sendo influenciados por falsos ensinamentos. A vitalidade espiritual estava diminuindo em algumas comunidades, enquanto outras permaneciam fiéis apesar do sofrimento. É crucial entender que o Apocalipse não foi escrito primariamente como previsão de eventos em um futuro distante, mas como resposta a esta crise imediata. Era uma palavra profética para cristãos reais, enfrentando perseguição real, tentação real e questões reais sobre como permanecer fiéis quando o império mais poderoso do mundo estava contra eles. O Apocalipse pertence a um gênero literário, conhecido como apocalíptico, que floresceu no judaísmo entre aproximadamente 200 a.C. e 100 d.C. Outros exemplos incluem partes de Daniel, 1º Enoque e 4 Esdras.
A literatura apocalíptica tipicamente surge em tempos de crise e perseguição, quando o povo de Deus está sofrendo e a vitória do mal parece iminente. Ela usa simbolismo vívido e visões cósmicas para revelar realidades espirituais ocultas e assegurar aos fiéis que Deus ainda está no controle, apesar das aparências contrárias. A palavra apocalipse, em grego apocalipsis, significa literalmente revelação ou desvelamento, não necessariamente de eventos futuros, mas de realidades celestiais normalmente ocultas aos olhos humanos. Como João declara no início, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1:1. Características-chave da literatura apocalíptica incluem simbolismo intenso, números, cores, animais e objetos carregam significados simbólicos que seriam reconhecíveis para a audiência original, mas podem parecer obscuros para leitores modernos. Dualismo cósmico, um conflito entre bem e mal, Deus e Satanás, apresentado em termos absolutos. Perspectiva celestial. Visões do céu e do trono de Deus, revelando o verdadeiro significado de eventos terrenos. Periodização da história. A história é dividida em eras ou épocas, movendo-se para uma conclusão divina. Pseudonimidade. Muitos apocalipses eram atribuídos a figuras antigas como Enoque ou Esdras, embora o Apocalipse seja incomum por ser assinado por um autor contemporâneo. Compreender estas características do gênero apocalíptico é essencial para interpretar o livro corretamente. O Apocalipse não foi escrito para ser lido literalmente, como um jornal ou livro de história. Em vez disso, usa linguagem simbólica e imagens vívidas para comunicar verdades espirituais profundas. Como observou o estudioso bíblico Eugene Peterson, o Apocalipse é mais parecido com poesia ou arte surrealista do que com reportagem jornalística. Ele visa não tanto informar o intelecto, mas capturar a imaginação e fortalecer a fé. É um livro que deve ser experimentado tanto quanto analisado. Com este contexto em mente, podemos agora explorar o conteúdo e a mensagem deste livro extraordinário, começando com sua abertura dramática e as mensagens às 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia, o Apocalipse, começa com uma visão impressionante de Cristo ressuscitado e glorificado. João descreve: quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou sobre mim sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:17, 18. Esta visão inicial estabelece um tema crucial do livro. Apesar das aparências, Cristo, não Roma, é o verdadeiro Senhor da história. Ele está vivo, reina eternamente e tem autoridade até sobre a morte. Cristo, então, instrui João a escrever cartas a 7 igrejas específicas na província romana da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas eram igrejas reais, em cidades reais, dispostas em uma rota circular que um mensageiro poderia seguir. No entanto, o número 7, simbolizando completude na numerologia bíblica, sugere que estas igrejas também representam coletivamente toda a igreja. Cada carta segue um padrão similar, uma descrição de Cristo adaptada à situação específica da igreja, uma avaliação da condição espiritual da igreja. Eu conheço as tuas obras. Elogios por suas forças, exceto para Laodiceia. Críticas por suas fraquezas, exceto para Esmirna e Filadélfia. Exortação para arrependimento ou perseverança. Promessa aos vencedores, o chamado para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Vamos examinar brevemente cada igreja e sua situação. Éfeso, Apocalipse 2, 1, 7. Éfeso era a cidade mais importante da província, um centro comercial e religioso com um templo magnífico à deusa Ártemis. A igreja de Éfeso é elogiada por sua ortodoxia doutrinária e perseverança, tendo testado e rejeitado falsos apóstolos. No entanto, recebe uma crítica severa. Abandonaste o teu primeiro amor. Esta igreja havia mantido a verdade, mas perdido a paixão. Sua teologia estava correta, mas seu coração havia esfriado. Cristo os chama a se arrependerem e retornarem às primeiras obras. A devoção amorosa que inicialmente caracterizava sua fé Esmirna. Apocalipse 2, 8, 11. Esmirna era uma cidade próspera conhecida por sua beleza e lealdade a Roma. A igreja lá, no entanto, estava sofrendo pobreza e perseguição, particularmente da comunidade judaica local. Cristo não oferece crítica a esta igreja sofredora, apenas encorajamento. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A mensagem a Esmirna lembra que a verdadeira riqueza não é material, mas espiritual, e que o sofrimento por Cristo, embora doloroso, é temporário e será recompensado eternamente. Pérgamo, Apocalipse 2, 12, 17. Pérgamo era um centro de adoração imperial, com um altar enorme a Zeus e o primeiro templo na Ásia dedicado à adoração do imperador. Cristo reconhece que a igreja está localizada onde está o trono de Satanás, provavelmente referindo-se à concentração de adoração pagã e culto imperial na cidade. A igreja é elogiada por manter sua fé, mesmo quando Antipas foi martirizado. No entanto, alguns membros estavam comprometendo-se com práticas pagãs, seguindo os ensinos de Balaão e dos Nicolaítas, provavelmente referindo-se à acomodação a práticas idólatras e imoralidade sexual. Cristo chama-os ao arrependimento e promete maná escondido e uma pedra branca aos fiéis, símbolos de provisão divina e aceitação. Tiatira, Apocalipse 2, 18, 29. Tiatira era conhecida por suas muitas guildas comerciais, que frequentemente envolviam banquetes em templos pagãos. A igreja é elogiada por seu amor, fé, serviço e perseverança crescentes. No entanto, estava tolerando Jezabel, uma falsa profetisa que encorajava compromisso com práticas idólatras, possivelmente argumentando que cristãos poderiam participar em refeições de guilda sem consequências espirituais. Cristo promete julgar esta falsa profetisa e seus seguidores, mas encoraja os fiéis a manterem o que têm até sua vinda. Aos vencedores, ele promete autoridade sobre as nações e a estrela da manhã, participação em seu reino e em sua própria presença. Sardes, Apocalipse 3, 6. Sardes, antiga capital do reino lídio, tinha reputação de impenetrabilidade, mas havia sido capturada 2 vezes quando sentinelas falharam em permanecer vigilantes. Simbolicamente, a igreja tinha nome de que vives, mas estás morto. Uma reputação de vitalidade espiritual que não correspondia à realidade. Cristo chama esta igreja a vigiar, ecoando a história da cidade, fortalecer o que resta e lembrar o que receberam. Alguns em Sardes haviam permanecido fiéis, e Cristo promete que estes andarão de branco com ele e terão seus nomes mantidos no livro da vida. Filadélfia, Apocalipse 7, 13. Filadélfia era uma cidade menor, fundada como centro para espalhar a cultura grega. A igreja lá, embora tendo pouca força, havia permanecido fiel à palavra de Cristo e não negado seu nome. Como Esmirna, não recebe crítica, apenas encorajamento. Cristo promete abrir portas de oportunidade que ninguém pode fechar e protegê-los na hora da provação vindoura.
Aos vencedores, ele promete fazer deles colunas no templo de Deus e inscrever neles 3 nomes: o nome de Deus, da Nova Jerusalém e o novo nome de Cristo, simbolizando o pertencimento completo a Deus e seu reino. Laodiceia, Apocalipse 3, 14, 22. Laodiceia era uma cidade rica, conhecida por sua indústria bancária, produção de tecidos de lã preta e escola médica famosa por colírio. Ironicamente, a cidade tinha um problema de abastecimento de água, recebendo água morna através de aquedutos. A igreja refletia a complacência e autossuficiência da cidade. Cristo não oferece elogio, apenas crítica severa. Não és frio nem quente, és morno. Sua riqueza material havia levado à pobreza espiritual e sua confiança em recursos próprios à cegueira espiritual. No entanto, mesmo esta crítica severa é motivada por amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Cristo está à porta batendo, buscando restaurar comunhão. Aos que abrirem, ele promete intimidade renovada, cearei com ele, e participação em seu trono. Através destas 7 cartas, vários temas importantes emergem. Cristo conhece intimamente cada igreja, suas circunstâncias, lutas, forças e fraquezas. Nada está escondido de seus olhos como chama de fogo. Fidelidade é mais importante que sucesso. As igrejas mais elogiadas, Esmirna e Filadélfia, são aquelas enfrentando maior dificuldade, enquanto as mais criticadas, Sardes e Laodiceia, são externamente prósperas. Compromisso com a cultura pagã é uma ameaça constante. Várias igrejas estão lutando com pressões para se conformar às práticas religiosas e sociais dominantes. Perseverança é essencial. Repetidamente, Cristo chama as igrejas a vencer ou conquistar, ecoando sua própria vitória sobre o mal através de fidelidade até a morte. Recompensas aguardam os fiéis. Cada carta conclui com promessas gloriosas aos vencedores, antecipando as visões de vitória final e nova criação que virão posteriormente no livro. Estas cartas estabelecem o tom para o resto do Apocalipse. Elas mostram que o livro não é primariamente sobre prever o futuro distante, mas sobre encorajar cristãos reais em situações reais a permanecerem fiéis apesar da oposição. As visões cósmicas que seguem devem ser entendidas neste contexto pastoral. Como observou o estudioso do Novo Testamento, Richard Bauckham, o Apocalipse visa fortalecer cristãos para resistir tanto à sedução de comprometer sua fé para se conformar à sociedade pagã, quanto ao medo da perseguição por não conformidade. As cartas às 7 igrejas estabelecem este propósito claramente antes que as visões mais simbólicas comecem. Após as cartas às 7 igrejas, o cenário muda dramaticamente. João é convidado a subir para o céu através de uma porta aberta, onde recebe uma série de visões extraordinárias que formam o núcleo do Apocalipse. Estas visões começam no capítulo 4 com uma cena majestosa do trono celestial de Deus. Visão do trono, capítulo 4. João descreve um trono no céu, com alguém sentado nele cuja aparência era semelhante à pedra de jaspe e sardônio. Um arco-íris, semelhante à esmeralda, circundava o trono. Esta linguagem indireta reflete a tradição bíblica de não descrever Deus diretamente, reconhecendo que a glória divina transcende descrição humana. E foi então, em Apocalipse 12:10, que se ouve uma voz potente nos céus, como o anúncio de uma vitória muito aguardada. Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Esse grito celestial não é apenas uma celebração, é a proclamação da queda do acusador, Satanás, que dia e noite
levava diante de Deus as falhas e pecados dos irmãos. Agora, ele foi lançado para fora, mas não por força humana, e sim pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho dos fiéis, que não amaram suas vidas até a morte. Ap. 12:11. Essa é uma das declarações mais poderosas de todo o Apocalipse. A vitória sobre o diabo não se conquista com armas humanas, mas com rendição total a Cristo. Ao serem fiéis até a morte, esses servos de Deus quebram o poder do medo, do engano e da acusação e triunfam. Mas a vitória no céu traz fúria à terra. O verso 12 é claro e cortante. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A queda de Satanás aos domínios terrenos desencadeia sua última tentativa desesperada de destruição. Ele sabe que seu tempo está contado. Seu ódio é intenso, mas sua derrota é certa. A guerra continua na terra agora. Já lançado à terra, o dragão persegue a mulher, o povo de Deus. Mas ela recebe asas de águia para voar ao deserto, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ap. 12:14. Isso remete ao período de perseguição histórica à igreja fiel, simbolizando um tempo profético de proteção em meio ao exílio e à opressão. O dragão, furioso por não conseguir destruir a mulher, vomita da sua boca um rio, símbolo de engano, heresias e perseguições, na tentativa de afogá-la. Mas a terra ajuda a mulher, abrindo-se e engolindo o rio. Ap. 12:16. Aqui temos um eco da libertação do Êxodo, quando a natureza coopera com os desígnios divinos. A terra, que antes engoliu os inimigos de Moisés, agora se opõe ao dragão. Mas o dragão não desiste. O último alvo, o remanescente, o capítulo termina com um dos versículos mais sérios e decisivos do Apocalipse. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ap. 12:17. Essa descendência da mulher é o remanescente fiel, o povo que nos últimos dias permanece leal a Deus em meio à apostasia e engano global. Eles são identificados por duas marcas claras: guardam os mandamentos de Deus. Inclusive o sábado, que é sinal de fidelidade no Apocalipse, tem o testemunho de Jesus Cristo, que, como Apocalipse 19:10 explica, é o espírito de profecia. Aqui não há espaço para neutralidade. O dragão está em guerra e seu alvo são aqueles que ousam viver de acordo com a verdade. A profecia final, a eternidade revelada. Apocalipse 21:22. E então, João contempla o que olhos humanos jamais viram: um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, símbolo de caos e separação, já não existe mais. A visão se torna ainda mais gloriosa quando desce dos céus, adornada como noiva para seu esposo, a nova Jerusalém, a cidade santa, morada eterna dos redimidos. Eis que uma voz vinda do trono proclama: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Naquele momento, toda lágrima é enxugada. A morte deixa de existir. Não há mais luto, nem clamor, nem dor. Tudo o que o pecado devastou, agora está restaurado. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, entrega gratuitamente da fonte da água da vida àquele que tem sede. O vencedor herdará todas estas coisas. João vê a cidade em detalhes. Seus muros de jaspe, seus fundamentos adornados com pedras preciosas, suas 12 portas de pérolas e suas ruas de ouro translúcido. Não há templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Não há sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada.
As nações caminham à sua luz. Os reis da terra trazem a ela sua glória. Nada impuro entra nela, apenas os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, João vê o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Em suas margens está a árvore da vida, que dá 12 frutos, um por mês, e cujas folhas curam as nações. E ali não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará naquela cidade. Os seus servos os servirão. Verão o seu rosto, algo que nenhuma criatura antes ousou contemplar, e o nome dele estará em suas testas. Não haverá mais noite. Não precisarão de lâmpada ou luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. A advertência final e o clamor do Espírito, o anjo, reafirma a João. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que venho sem demora, diz Jesus. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João, tomado de reverência, curva-se para adorar o anjo, mas este o admoesta. Não faças tal coisa. Sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas. Adora a Deus. As palavras são claras. O tempo está próximo. Que o injusto continue na sua injustiça, que o santo continue se santificando. A separação eterna entre luz e trevas já foi. Decretada por Cristo fala diretamente: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, pois terão direito à árvore da vida e entrarão pelas portas da cidade. Mas fora estão os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E então o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. O último testemunho, João, finaliza com um solene aviso. Se alguém acrescentar ou tirar qualquer palavra desta profecia, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro, ou tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. E, por fim, a voz do próprio Cristo ressoa, encerrando o testemunho com a promessa irrevogável: certamente venho sem demora. Ao que João responde, como deve responder todo aquele que aguarda a glória vindoura: amém, vem, Senhor Jesus. E assim termina a revelação. Um livro que não apenas descreve o fim dos tempos, mas revela o coração do Deus eterno, justo em sua ira, fiel em suas promessas, glorioso em sua vitória e infinitamente gracioso com os que nele esperam. Diante de tudo o que foi revelado, a pergunta que ecoa não é apenas quando isso acontecerá, mas sim, onde você estará quando acontecer. O Apocalipse não é um conto de terror, é um grito de alerta e uma carta de amor escrita pelo próprio Deus, uma promessa de justiça aos que foram oprimidos e uma oferta de redenção aos que ainda respiram. A eternidade não é uma metáfora, é o destino de todos. E o que você faz agora define onde ela começará. Então, escolha hoje, enquanto há tempo, enquanto há graça. Gostou deste mergulho profundo no fim dos tempos? Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se esse foi o último fim do mundo revelado, que tal agora voltar para o primeiro? Assista ao vídeo sobre o dilúvio e a história de Noé, o primeiro grande juízo da humanidade. Um episódio que ecoa até hoje como aviso e esperança. A história do primeiro juízo já está te esperando no canal. Até o próximo vídeo. Que a graça do Cordeiro esteja sobre você. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.